pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física do cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior. Na aula de hoje vamos dar continuidade ao conteúdo de calorimetria, tratando com relação a calor sensível. Calor sensível corresponde à quantidade de calor necessária para variar a temperatura de um corpo ou de uma substância sem que haja mudança de estado físico da matéria. Então, ocorre a relação do corpo que está recebendo energia térmica e pode ocorrer também do corpo estar doando energia térmica. Quando isso acontece, nós temos as seguintes situações. Quantidade de calor maior do que zero. Recebe energia térmica. Se recebe energia térmica, está recebendo energia térmica na forma de calor. Como o corpo está recebendo energia térmica, se o valor da quantidade de calor for maior que zero, ou seja, positivo, foi porque ele recebeu energia térmica. Consequentemente, vai ocasionar um aumento na temperatura. Esse corpo ou uma substância, ao receber energia térmica, irá sofrer um aumento na sua temperatura. No entanto, essa quantidade de calor sensível ela pode ser menor do que zero. Quando isso acontece, foi porque houve uma perda de energia térmica. Lembrando que sempre essa energia térmica que estamos tratando é na forma de calor, né? Que é o processo de transmissão de energia térmica de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, se essa quantidade de calor é negativa, ou seja, menor do que zero, foi porque houve uma perda de energia térmica. Consequentemente, ocorrerá uma diminuição em sua temperatura. Bom? Então, sempre que um corpo recebe energia térmica, sua temperatura aumenta. Quantidade de calor positiva, ou seja, maior do que zero. Sempre que um corpo perde energia térmica, quantidade de calor negativa, menor do que zero, e, consequentemente, ocorre uma diminuição na sua temperatura. Com relação ao calor sensível, nós temos a equação geral da calorimetria, que relaciona as grandezas quantidade de calor, massa, calor específico e a variação de temperatura. Lembrando que calor sensível corresponde à quantidade de calor necessária para variar a temperatura de um corpo ou de uma substância sem que haja mudança de estado físico da matéria. Então, essa quantidade de calor, essa equação geral da calorimetria é definida a partir da seguinte equação. Quantidade de calor é igual a massa do corpo vezes o calor específico da substância multiplicado pela variação de temperatura. Lembrando, essa quantidade de calor é dada em calorias, a massa em gramas, o calor específico em calorias por gramas graus Celsius e a temperatura em graus Celsius. Então, aqui nós temos a equação geral da calorimetria, relacionando quantidade de calor é igual a massa do corpo, que é dada sempre em gramas, o calor específico da substância, multiplicado pela variação de temperatura. Então, a equação geral da calorimetria, ou do calor sensível, é dada através dessa equação. Relembrando mais uma vez, quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico multiplicado pela variação de temperatura. Recordando, se um corpo recebe energia térmica, sua temperatura aumenta. Se um corpo perde energia térmica, sua temperatura diminui. Recebe energia térmica, quantidade de calor positiva. Perde energia térmica, quantidade de calor negativa. Com isso, nós temos a equação geral da calorimetria, que é dada por quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Quantidade de calor em calorias, massa em gramas, calor específico, calorias por gramas graus Celsius e variação de temperatura em graus Celsius. Vamos agora para alguns exemplos de aplicação para melhor compreender essa equação do calor sensível. Questão 1. Calcule a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 200 gramas de H2O
de 20 graus Celsius para 30 graus Celsius. Considere o calor específico da água, 1 caloria por gramas graus Celsius. Na questão 1, pede-se para determinar a quantidade de calor necessária para se elevar a temperatura de 200 gramas de água. Lembrando que a temperatura inicial era de 20 graus Celsius e essa temperatura foi elevada até 30 graus Celsius. Pede-se para determinar a quantidade de calor fornecida à substância. Vamos às informações. Massa da água, 200 gramas. Calor específico da água, 1 caloria por grama graus Celsius. Temperatura inicial, 20 graus Celsius. Temperatura final, 30 graus Celsius. Pede para determinar a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 20 graus Celsius para 30 graus Celsius. Lembrando, a equação fundamental da calorimetria, do calor sensível, ela é igual a quantidade de calor igual massa vezes calor específico, vezes a variação de temperatura. Diante das informações, vamos substituir na equação, tá bom? Lembrando que tem um velho macete que diz a interpretação dessa equação. Que macete, né? É uma dicasinha simples para memorizar essa equação do calor sensível, ou seja, da equação fundamental da calorimetria. Que macete. Então vamos lá, a resolução. Quantidade de calor é igual ao valor da massa, 200 gramas. Lembrando que se o calor específico está em calorias por gramas graus Celsius, o que isso significa? Que a quantidade de calor será dada em calorias, a massa em gramas e a temperatura em graus Celsius. Então, nesse caso aqui, a nossa massa já está em gramas, 200 gramas. Vezes calor específico da substância, 1. Vezes variação de temperatura. O que é essa variação de temperatura? Variação de qualquer grandeza corresponde ao seu estado final menos o seu estado inicial. Com isso, vamos ter variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Então, vamos ter temperatura final, 30. Menos temperatura inicial, 20. Quantidade de calor é igual a 200 vezes 1 vezes 30 menos 20, 10. Quantidade de calor é igual a 200 vezes 1, 200. 200 vezes 10, 2.000. Então, 2.000 calorias. Qual a interpretação dessa questão que podemos concluir? Para se elevar a temperatura de 200 gramas de água de uma temperatura de 20 graus Celsius até 30 graus Celsius, temos que fornecer a essa substância uma quantidade de calor igual a 2.000 calorias. Então, na questão 1, a quantidade de calor necessária para se elevar a temperatura dessa substância de massa de 200 gramas, se elevar de 20 graus Celsius a 30 graus Celsius, são de 2.000 calorias. Então, quantidade de calor igual a 2.000 calorias. Vamos agora à questão 2. Questão 2. Uma barra de ferro de massa 400 gramas é exposta a uma fonte de calor e tem sua temperatura aumentada de 30 graus Celsius para 150 graus Celsius, sendo o calor específico do ferro igual a 0,119 calorias por gramas graus Celsius. Qual a quantidade de calor recebida pela barra? Analisando as informações da questão 2, vamos agora calcular a quantidade de calor necessária para provocar essa variação de temperatura na substância. Vamos observar as informações. A massa do ferro, 400 gramas. Seu calor específico, 0,119 calorias por gramas graus Celsius. Temperatura inicial, 30 graus Celsius. Temperatura final, 150 graus Celsius. Vamos calcular a quantidade de calor necessária para provocar essa variação de temperatura. Lembrando mais uma vez que o calor sensível corresponde à quantidade de calor necessária para variar a temperatura de um corpo ou de uma substância sem que haja mudança de estado físico da matéria. Então vamos calcular agora essa quantidade de calor da questão 2. Lembrando, quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico, vezes a variação de temperatura. Quem é a variação de temperatura? Temperatura final menos a temperatura inicial.
quantidade de calor é igual massa do corpo, 400 gramas, seu calor específico, 0,119, vezes variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Então, vamos ter 150 menos 30. Quantidade de calor é igual a 400, que é a massa, vezes 0,119, que é o calor específico, vezes a variação de temperatura. 150 menos 30, 120. Então, a quantidade de calor é igual a 400, que é a massa, vezes 0,119, que é o calor específico, vezes 120, que foi a variação de temperatura. Então, 400 vezes 0,119 vezes 120 vai dar uma quantidade de calor igual a 5.712 calorias. Então, foram fornecidas 5.712 calorias para que essa barra de ferro de 400 gramas sofresse uma variação de temperatura igual a 120 graus Celsius. Lembrando que sua temperatura inicial era de 30 graus Celsius, após receber 5.712 calorias, sua temperatura foi elevada para 150 graus Celsius. Então, a quantidade de calor necessária para provocar essa variação de temperatura, na questão 2, foram de 5.712 calorias. É a resposta da questão 2. Vamos agora para a nossa questão de número 3. Questão 3. Determine a quantidade de calor que 0,2 kg de água deve perder para que sua temperatura diminua de 30 graus Celsius para 15 graus Celsius. O calor específico da água é de 1 caloria por graus Celsius. Na questão 3, pede-se para determinar a quantidade de calor retirada de 0,2 kg de água capaz de provocar uma redução em sua temperatura de 30 graus Celsius para 15 graus Celsius. Por que foi retirada uma certa quantidade de calor da água? Porque, conforme podemos observar com relação ao enunciado da questão, houve uma diminuição em sua temperatura. E quando há uma diminuição na temperatura de qualquer substância, foi porque ele perdeu energia térmica na forma de calor. Então vamos às informações para calcular essa quantidade de calor retirada da substância. Massa da água, 0,2 kg. Calor específico, 1 caloria por graus Celsius. Temperatura inicial, 30 graus Celsius. Temperatura final, 15 graus Celsius. Vamos à resolução. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Quantidade de calor é igual. Lembrando que a massa sempre tem que ser dada em gramas. E na nossa questão ela está dada em quilogramas. Como é que eu faço para fazer a conversão de quilogramas para gramas? Se 1 quilograma equivale a 1.000 gramas, então para converter, vamos multiplicar por 1.000. Então, 0,2 vezes 1.000. 0,2 vezes 1.000 será igual a 200 gramas. Então, 0,2 quilogramas equivale a 200 gramas. Então, a massa da substância, 200 gramas. Não esqueçam, se o calor específico estiver em calorias por graus Celsius, significa que a quantidade de calor será dada em calorias, a massa em gramas e a temperatura em graus Celsius. Como nossa massa estava em quilogramas, realizamos a conversão para gramas. 0,2 kg equivale a 200 gramas. Vezes calor específico da substância, 1 vezes variação de temperatura. Um detalhe importante com relação à variação de temperatura é que não é uma regra tratar da maior temperatura menos a menor temperatura. Não. A variação de temperatura ela corresponde à temperatura final menos a temperatura inicial, independente dos seus valores. Então vamos aqui. Variação de temperatura. Temperatura final, que é 15, menos, que é da variação, temperatura inicial, que é 30. Quantidade de calor é igual a 200 vezes 1 vezes 15 menos 30.
valores com sinais diferentes, subtrai os valores e preserva o sinal do maior. Então, 15 menos 30 será igual a menos 15. Valores com sinais diferentes, subtrai os valores e preserva o sinal do maior. 15 menos 30, menos 15. Quantidade de calor é igual mais vezes mais vezes menos, menos. 200 vezes 1, 200. 200 vezes 15, 3.000. 3.000 calorias. Então, para que 200 gramas de água tivesse sua temperatura reduzida de 30 graus Celsius para 15 graus Celsius, foram necessários retirar da substância uma quantidade de calor igual a 3.000 calorias. Observe que a quantidade de calor nessa questão ela foi negativa, porque houve uma redução de temperatura. Consequentemente, a substância ela perdeu energia térmica. Então, a quantidade de calor retirada da substância foram de 3.000 calorias. Com isso, quantidade de calor é igual a menos 3.000 calorias. Mais uma vez reforçando, a quantidade de calor nessa questão ela foi negativa porque houve uma perda de energia térmica que resultou na diminuição da temperatura da substância. Consequentemente, a quantidade de calor ela é negativa. Vamos agora à questão 4. Questão 4. Em um laboratório de física, uma amostra de 20 gramas de cobre recebeu 186 calorias de calor de uma determinada fonte térmica. Sabendo que o calor específico do cobre é 0,093 calorias por gramas graus Celsius, determine a variação de temperatura sofrida pela amostra. Na questão 4, pede-se para determinar a variação de temperatura sofrida por 20 gramas de cobre em laboratório ao receber de uma fonte térmica 186 calorias na forma de calor. Levando em consideração que o calor específico do cobre é de 0,093 calorias por gramas graus Celsius. Então, massa 20 gramas, quantidade de calor recebida 186 calorias e o seu calor específico de 0,093 calorias por gramas graus Celsius. Nessa situação, pede-se para determinar a variação de temperatura sofrida pela substância ao receber essa quantidade de calor. Sabemos que quantidade de calor ela é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Nesse caso aqui, nós podemos utilizar essa mesma equação para encontrar a variação de temperatura. Então, massa e calor específico que está multiplicando a variação de temperatura passa para o segundo membro como denominador. Com isso, iremos ter variação de temperatura é igual a quantidade de calor, permanece no segundo membro, massa vezes calor específico, que está multiplicando a variação de temperatura, irão passar como denominador para o outro membro. Vai ficar massa vezes calor específico. Com isso, variação de temperatura é igual a quantidade de calor dividido pela massa vezes o calor específico. Então, é por meio dessa equação que iremos calcular a variação de temperatura sofrida pelo cobre durante esse experimento. Então, vamos aqui. Variação de temperatura é igual a quantidade de calor dividido pelo produto entre a massa e o calor específico. Edivaldo, por que massa e calor específico passaram como denominador? Porque estão multiplicando a variação de temperatura. Lembre-se, quem está multiplicando em um membro passa para o segundo membro como denominador. Então, vamos ter variação de temperatura é igual a quantidade de calor fornecida à substância, 186 calorias, sobre a massa, 20 gramas, vezes calor específico da substância, 0,093. Variação de temperatura é igual a 186 sobre 20 vezes 0,093, 1,86. Variação de temperatura é igual a 186 dividido por 1,86, 100 graus Celsius. Então, a variação de temperatura sofrida pelo
pela substância, ao receber 186 calorias, sofreu uma variação de temperatura igual a 100 graus Celsius, tá bom? Nesse caso aqui, a gente pode observar que quanto maior for a quantidade de calor recebida pela substância, maior será a sua variação de temperatura. Então, a substância de 20 gramas, ao receber 186 calorias na forma de calor, houve uma variação de temperatura, nesse caso ela sofreu uma variação de temperatura igual a 100 graus Celsius, tá bom? Então, variação de temperatura é igual a quantidade de calor dividido pelo produto entre a massa e o calor específico da substância, que resultou em uma variação, ΔT, igual a 100 graus Celsius. Vamos agora para a nossa questão 5. Questão 5. Um corpo de 500 gramas, que se encontra a uma temperatura inicial de 25 graus Celsius, recebe de um aquecedor uma quantidade de calor sensível igual a 5.000 calorias, atingindo uma temperatura de 30 graus Celsius ao final do processo de aquecimento. Determine o calor específico desse corpo. Na questão 5, pede-se para determinar o calor específico de um corpo a partir das seguintes informações. Sua massa, 500 gramas, recebeu uma quantidade de calor igual a 5.000 calorias e a variação de temperatura. Lembrando mais uma vez que a variação de temperatura corresponde à temperatura final menos a temperatura inicial. De acordo com a questão, temos uma temperatura final de 30 graus Celsius e uma temperatura inicial de 25 graus Celsius. Então, com isso, vamos ter variação de temperatura 30, que foi a temperatura final, menos 25, que é a temperatura inicial. Então, a nossa variação de temperatura é igual a 5 graus Celsius. Então, as informações que temos para determinar o calor específico dessa substância são massa, 500 gramas, quantidade de calor fornecida ao material, 5.000 calorias, provocando uma variação de temperatura igual a 5 graus Celsius. Pede para determinar o seu calor específico. Lembrando mais uma vez a nossa equação de calor sensível, ou seja, a nossa equação fundamental da calorimetria. É dada por quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Lembrando que nesse caso aqui queremos determinar o calor específico. Então, todas as grandezas que estão multiplicando o calor específico vão passar para o outro membro como denominador. Com isso, vamos ter a seguinte equação. Calor específico é igual a quantidade de calor permanece no outro membro, dividido massa e variação de temperatura que estão multiplicando o calor específico vão passar para o outro membro como denominador. Com isso, vamos ter massa vezes variação de temperatura. Então, a equação para se determinar o calor específico, a partir das informações que temos, será a seguinte. Calor específico é igual a quantidade de calor dividido pelo produto, ou seja, a multiplicação da massa pela variação de temperatura. Então, vamos agora calcular o calor específico dessa substância. Calor específico é igual a quantidade de calor dividido pelo produto entre a massa e a variação de temperatura. Calor específico é igual a quantidade de calor fornecida ao corpo, 5.000 calorias, dividido a massa do corpo, 500 gramas, vezes sua variação de temperatura. Temperatura final, 30 graus Celsius, temperatura inicial, 25 graus Celsius. Tendo assim uma variação de temperatura igual a 5 graus Celsius. Calor específico é igual a 5.000, que foi a quantidade de calor fornecida, dividido 500 vezes 5, 2.500, que foi a nossa massa multiplicada pela variação de temperatura. 500 vezes 5, 2.500. Então, o nosso calor específico será igual. Eliminando os zeros aqui para facilitar, ó, ficou quanto? Ó, bem facinho, ó. 50 dividido por 25, 2. Então, são de 2 calorias por graus Celsius. É o calor específico dessa substância na nossa questão 5. Foi fornecida uma quantidade de calor igual a 5.000 calorias, como a gente pode observar. A massa da substância, 500 gramas, sofrendo assim uma variação de temperatura igual a 5 graus Celsius.
Com isso, a substância apresenta um calor específico, que é uma propriedade da substância do corpo, igual a 2 calorias por gramas graus Celsius. É a resposta da nossa questão 5. Então aqui, gente, encerramos mais uma aula do cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior. Peço mais uma vez que vocês vá lá em nosso canal, Professor Edivaldo Júnior, no YouTube, e se inscrevam. Faça o seu comentário, dá aquele like e compartilhe as nossas aulas em outras redes sociais para que possamos oferecer outras aulas para vocês se prepararem, não só para o ensino médio, mas também para o Enem, tá bom? Nos segue também no nosso Instagram, Prof. Edivaldo Júnior. Mais uma vez reforçando, se inscreva em nosso canal no YouTube, Professor Edivaldo Júnior. Um forte abraço e até a próxima aula. Que Deus abençoe a todos vocês.